Oi, amigo, por favor, inscreva-se. Um segundo para você. Um grande gesto para mim. A manhã de terça-feira começou como qualquer outra. Eu estava no meio do meu café, conferindo a previsão do tempo antes de sair para o pátio, quando vi o nome dela na minha caixa de entrada. Natalie. Nenhuma linha de assunto. Apenas o meu nome. Imaginei que fosse sobre a florista ou a lista final de confirmações. O casamento dela seria em 6 semanas. Eu tinha cuidado de quase tudo. Depósitos, provas de roupa, até a passagem de primeira classe para Florença. Então abri o e-mail sem pensar. Pai, depois de conversar com Brandon e os pais dele, decidimos que é melhor você não vir à cerimônia. Vamos mandar um link para você assistir. Vai ser basicamente a mesma coisa. Sem um eu te amo. Sem um sinto muito. Apenas aquilo, como se estivesse confirmando a reserva de um hotel. Antes mesmo que eu terminasse de ler, meu celular vibrou. Uma mensagem de texto de Lorraine Everett, a mãe de Brandon. Queremos manter algo íntimo. Por favor, respeite nossos desejos. Você pode acompanhar pela transmissão ou até pelo Google Maps. Ela adicionou um emoji de coração, como se isso suavizasse alguma coisa. Eu não respondi. Não liguei. Fiquei sentado ali na cozinha, o chão de laminado sob meus pés, o maldito gato do vizinho arranhando a porta como fazia todas as manhãs. Olhei para a tela por uns 10 segundos e digitei 2 palavras. Entendido. M. E só. Sem drama, sem implorar, sem correr atrás. Menos de 1 minuto depois, mensagens de voz começaram a chegar. 4 seguidas. Todas de Natalie. A voz dela quebrada e apressada, como se estivesse segurando as lágrimas desde que apertou enviar. Pai, por favor, não fique bravo. Eles estão insistindo. Eu não queria isso. Eu quero você lá. Eu quero mesmo. Só... Por favor, não me odeie. Estou tentando deixar todo mundo feliz. Não escutei a última. Virei o celular de tela para baixo. Antes de começarmos, diga de qual cidade ou país você está nos ouvindo. Vamos ver de quais cantos do mundo nos reunimos hoje. Obrigado. E agora, a história. Olhei pela janela da cozinha para a entrada vazia da garagem. Kelsey teria estacionado o velho Subaru bem ali. Já se passaram 8 anos e ainda consigo vê-la descalça com o café na mão, gritando para Shane diminuir a velocidade enquanto ele saía de skate pela rua. Ela era a cola daquela época. Quando ela morreu, eu não desmoronei. Só me endureci. Respirei fundo. Me levantei e alimentei o gato do vizinho. Aquele estúpido se esfregou na minha canela, como se soubesse que algo estava errado. Coloquei ração seca, dei um carinho sem vontade e fui me vestir. Eu já tinha transferido dinheiro para o vestido, o depósito do local, as passagens da despedida de solteira. A última transferência, $50 mil, estava programada para sair naquela manhã. Seria para pagar o buffet e o hotel. Natalie tinha chorado de felicidade quando eu ofereci. Agora me diziam para sentar quieto atrás de uma tela enquanto brindavam uns aos outros em Florença. Não surtei, não xinguei. Apenas troquei de camisa, passei um pente no cabelo e saí como sempre. Mas tomei uma decisão ali mesmo, na pia, com o café ainda frio na caneca que Kelsey tinha me dado no nosso último Natal juntos. Se a minha presença era negociável, então meu dinheiro também era. E eu estava farto de negociar. Estacionei no Prairie First Bank às 8h55 em ponto, na mesma vaga que sempre pegava. Penúltima, mais por hábito do que por preferência. O lugar estava tranquilo, quase vazio. Tão cedo, eram basicamente aposentados e operários fazendo depósitos ou trocando dinheiro. Entrei e encontrei Reuben antes de ele tomar o segundo café. Ele levantou os olhos e sorriu como sempre. Marshall frio hoje de manhã. Assenti. Preciso cancelar uma transferência. Está programada para 10h30 para um hotel em Florença. Ele ergueu as sobrancelhas, digitou algumas vezes e abriu a transação. Você está dentro do prazo. Posso parar. Tem certeza? É um valor alto. Olhei direto nos olhos dele. Tenho certeza. Algo no jeito como minha voz saiu me surpreendeu. Sem tremor, sem raiva. Apenas firme, como se algo tivesse finalmente se encaixado. Ele fez uma pausa e disse: Tudo bem, está cancelada. Virou a tela para eu ver, só para garantir. Mais uma coisa, acrescentei. Quero abrir um fundo fiduciário revogável. Chame de Olive Branch Education Trust. Beneficiários, futuros netos. Ainda não tenho, mas estou pensando a longo prazo. Coloque os mesmos 50 mil. Ele piscou, recostou-se levemente. O valor inteiro? Cada centavo! Reuben assentiu, como se já tivesse visto esse tipo de momento antes. Alguém desistindo de um mau investimento. Alguém cansado de pagar pelo jogo de outra pessoa. Ele não fez perguntas. Preenchemos a papelada ali mesmo. Assinei tudo. Sem mãos trêmulas, sem dúvidas.
Imprimimos os documentos e eu os coloquei no porta-luvas da caminhonete. Não me senti orgulhoso. Não me senti vingado. Apenas resolvido. No estacionamento, sentei com o motor ligado e redigi um e-mail para Judy Park, a organizadora, direto ao ponto. A partir das 9h12, horário central, não financiarei mais o evento de 14 de março. Por favor, remova meu contato das comunicações com fornecedores. Confirme recebimento. Acrescentei mais uma linha para registro. Vocês proibiram Natalie de discutir convidados comigo. Ela está pressionada entre vocês e Brandon. Se houver restrições, coloquem por escrito. Era a verdade, e eu queria isso preto no branco. Estacionei no pátio às 9h30, bati o ponto e pendurei meu colete. Harold, meu chefe, estava esperando na porta do refeitório com 2 cafés, um já aberto. Ele me olhou de cima a baixo uma vez e disse: "Você parece que engoliu um prego." Contei a versão curta, apenas as manchetes. Sem nomes, sem pedir pena, só os fatos. Ele não pediu mais detalhes. Apenas me entregou o café e falou: "Faça limpo. Faça de uma vez." E saiu andando como se não precisasse de mais explicação. Ao meio-dia, minha caixa de entrada apitou. Judy de novo. Pagamento falhou. Precisamos de fundos de substituição até o final do dia, horário de Florença, ou perderemos a reserva. Lá estava a primeira rachadura real no controle dos Everetts. Eles tinham desfilado como se mandassem em tudo, mas agora o cavalo tinha parado. Esperei 5 minutos antes de encaminhar para todos. Natalie, Brandon, Judy e os pais de Brandon. Um só fio, uma só verdade. Logo depois, mais uma notificação. Dessa vez, uma mensagem de William Everett. "Marshall, vamos ser razoáveis. Não puna as crianças. Podemos discutir sua presença mais tarde se você reativar a transferência." Olhei fixamente para a tela. A palavra punir queimou mais forte do que qualquer coisa até então. Como se a minha ausência fosse o crime, e não as escolhas deles. Digitei de volta, sem negociação. "Resolva o seu lado. Nada mais." Apertei enviar e bloqueei a tela. Voltei a conferir os suprimentos e organizar a lista de retiradas do próximo turno. O telefone continuou vibrando, mas eu não atendi. Salvei tudo. E-mails, mensagens, horários, anotações. Gente como os Everetts está acostumada a barulho. Eles acham que se você fica em silêncio é porque é fraco. Mas os fatos são silenciosos, e é isso que os torna perigosos. Alguns caras estavam brincando no trailer de descanso quando passei. Um deles perguntou se eu queria entrar na aposta do jogo de domingo. Não, obrigado. Segui em frente, porque aquilo já não era sobre sentimentos. Eu não estava alimentando orgulho ferido, nem tentando criar cena. Era justamente isso que William e Lorraine esperavam. Que eu explodisse. Que parecesse instável. Que provasse que eles estavam certos. Eu não ia dar isso a eles. Eu estava construindo uma parede de papel ao meu redor, limpa e reta, que eles não conseguiriam atravessar sem expor as próprias rachaduras. É isso que você faz quando alguém transforma seu amor em moeda de troca. Você fica quieto e torna cada passo rastreável. Porque fatos deixam as pessoas desconfortáveis quando elas dependem apenas de pressão. E pressão só funciona se o outro lado ceder. Eu tinha terminado de ceder. Olhei para um guindaste carregando cascalho e pensei em Natalie quando criança, fantasiada de princesa da Disney, andando pelo quintal com uma espada de plástico e gritando com Shane para não mexer no giz dela na calçada. Ela era destemida naquela época. Ultimamente, soava como alguém que sempre olha para os lados antes de falar. Não foi assim que eu a criei. Então, se isso a abalasse, ótimo. Talvez fosse o empurrão para acordar. Quando verifiquei o celular novamente, o fio estava morto. Sem novas respostas. Sem súplicas com voz doce. Apenas silêncio. Mas o silêncio não apaga o que já está registrado no papel. Eu estava no trailer de descanso, terminando uma planilha de retirada e engolindo um burrito de posto de gasolina que tinha gosto de arrependimento, quando notei que o celular tinha disparado de novo. 13 chamadas perdidas de Natalie, 3 de Brandon, 2 de um número que eu não conhecia. Provavelmente Lorraine usando outra linha, achando que eu morderia a isca. Não atendi nenhuma. Não estava no clima de ser atendimento ao cliente para pessoas tentando me apagar do casamento da minha própria filha. Às 15h07, a tela acendeu com uma ligação de Brandon. Dessa vez, ele não se escondeu atrás de mensagens. "Oi, Sr. Carver." Começou com aquela voz calma falsa que as pessoas usam quando já estão perdendo. "Estamos resolvendo. Minha mãe é muito particular com a contagem de convidados e a aparência. Vou garantir que você seja incluído de alguma forma, só... Pode reenviar os fundos para não perdermos os fornecedores?" Engoli a última mordida e me recostei no banco. "Brandon, minha presença não está à venda. Assuma uma posição ou não, mas não me venda uma promessa que você não pode cumprir.
Houve uma pausa longa do outro lado, longa o suficiente para eu ouvir ele soltar o ar. Vou falar com eles, murmurou, e a linha caiu. Esse sempre foi o jeito de Brandon. Jogava o problema para o alto, esperando que alguém o segurasse antes de cair no chão. Depois do meu turno, cheguei em casa e vi Shane sentado no degrau da varanda, mochila meio aberta, fone saindo do bolso. Ele levantou os olhos como quem se prepara para um impacto. A Nath está surtando, disse. Ela acha que você está estourando tudo para provar um ponto. Abri a porta, deixei ele entrar e servi um Dr. Pepper gelado, como sempre fazia quando ele aparecia depois da aula. Eu amo sua irmã, falei. Mas eu não vou pagar para ser apagado. Isso não é provar nada. É traçar um limite. Ele deu um gole e largou a lata com força demais no balcão. Isso é uma droga. Eu odeio ficar no meio. Então não fique, respondi. Escolha a realidade. Foi ela quem mandou a mensagem. Foram eles que empurraram. Isso é deles. Ele começou a andar de um lado para o outro, passando a mão no cabelo. Mas você não acha que, talvez, só talvez, você seja um pouco intimidador? Tipo, você fica em silêncio e parece um tiro de aviso? Eu ri. Não porque fosse engraçado, mas porque era ridículo. Garoto, passei 10 anos sendo o porto seguro, dirigindo, pagando, atendendo ligações às 2 da manhã quando ninguém mais atendia. As pessoas confundem suavidade com fraqueza. Agora estão irritadas porque eu parei de ceder. Ele não discutiu. Apenas se apoiou no balcão da cozinha e encarou o chão como se quisesse que ele desse respostas. A próxima mensagem veio de Brandon. Vou acalmar minha mãe, seguida de outra. Meu pai disse que você está sendo emocional. E então veio o golpe final. Uma captura de tela de um grupo de família. Lorraine, ousada como sempre, tinha escrito: Marshall é pouco confiável. Ele atrapalha as fotos. Sempre atrapalhou. Não era apenas uma provocação. Era uma tentativa de apagar minha existência. Não hesitei. Digitei uma única frase de volta para Brandon. Você quer ser marido ou filho? 15 minutos se passaram. Nenhuma resposta. Esse silêncio disse mais do que qualquer coisa. Silêncio é covardia quando vem depois da verdade. Sentei na sala de estar, as luzes apagadas, sem me importar com o jantar. Por volta das 20 horas, peguei o cortador de grama e comecei a cortar o quintal no escuro com os refletores acesos. Metade dos vizinhos provavelmente pensou que eu tinha enlouquecido. Não me importei. O som da lâmina abafava tudo. As mensagens, as ligações, o peso no peito. Não resolvia nada, mas dava às minhas mãos algo para fazer além de se fecharem em punhos. Depois que estacionei o cortador e desliguei as luzes, fiquei em pé no quintal apenas respirando. Estava quieto daquele jeito que só as noites do meio-oeste conseguem ser. Nada além de grilos e o zumbido baixo do ar-condicionado de alguém. Tudo isso tinha começado como um vazamento lento. Pequenas exclusões, sorrisos falsos, Lorraine exagerando ao agradecer quando eu oferecia ajuda. Brandon adiando tudo para depois e Natalie tentando consertar as rachaduras com desculpas que nunca duravam até o próximo corte. Agora a represa tinha se rompido e eu tinha parado de segurar por pessoas que nunca me incluíram na foto. De volta para dentro, lavei as mãos e olhei para o celular no balcão, vibrando com mais uma chamada. Ignorei também. Chega um ponto em que você para de tentar consertar o conforto dos outros e deixa que eles se sentem na bagunça que criaram. Não por vingança, mas por respeito próprio. E era exatamente aí que eu estava agora. Natalie queria que todos ficassem felizes, mas as pessoas que criaram o caos contavam com ela para limpar. E Brandon? Ele queria se casar com ela, mas não conseguia se impor nem por ela, nem contra eles. Jogava nos dois lados e esperava que eu piscasse primeiro. Eu não ia piscar. Mais tarde, naquela noite, dobrei roupas só para ter algo a fazer. Minhas mãos precisavam de trabalho e minha cabeça de espaço. Quando verifiquei o celular pela última vez antes de dormir, estava em silêncio. Sem novas mensagens, sem desculpas, apenas o mesmo muro de silêncio de pessoas que não gostavam da palavra não, a não ser quando eram elas quem a usavam. Apaguei a luz da varanda e fui até a janela dos fundos. O cortador estava ali, no luar. Metade do quintal cortada, a outra metade esperando. Parecia certo. Às vezes você não precisa empurrar de volta. Só precisa sair da frente e deixar o peso em que eles se apoiam ceder. Deixe-os cair. Eu estava enxaguando a caneca de café quando recebi uma mensagem de Sierra. Posso passar aí? Sem floreios. Sem emoji sorridente. Apenas isso. Não havia muito desde que tinha se mudado para Des Moines depois da faculdade, mas ela tinha passado tantas noites no nosso sofá crescendo que era praticamente família. Respondi. A porta está aberta. 15 minutos depois,
Ela entrou carregando uma travessa coberta de papel alumínio e um olhar cansado, como quem tinha acabado de sair de um turno sem reconhecimento. Colocou a travessa no balcão, sem nem tirar os tênis, e sentou-se à mesa como se nunca tivesse saído. Não disse oi. Apenas deslizou o celular pela mesa. Grupos de mensagens, disse. Capturas de tela que você precisa ver. Toquei a tela. O primeiro fio era entre Lorraine e William. Assim que Marshall pagar, revisaremos a lista. Até lá ele pode assistir como o resto da família dele. Depois outro. Não precisamos do caos dele nas fotos. Continuei rolando. Novo fio. William para Brandon. Mantenha Natalie longe do pai esta semana. Ele a agita demais. Finalize a lista comigo. E a resposta de Brandon. Ok. Travei o celular e devolvi. Sierra manteve a voz baixa, como se não quisesse que as paredes ouvissem. Ela está na minha casa chorando, tentando se segurar. Continua dizendo que te ama, mas não sabe como lutar contra eles. Ela implorou para Brandon se impor. Ele só diz depois. Abri a gaveta perto da geladeira, tirei a papelada do fundo fiduciário e coloquei na frente dela. 50 mil para a escola, nem falei. Não para espetáculo. Se alguém não gostar, é problema deles. Eu estou bem com o meu clima. Sierra olhou para os papéis como se fossem sagrados. Não tocou. Apenas sorriu. Triste, mas orgulhosa. Ela vai entender isso um dia. Meu laptop apitou atrás de mim. Abri e vi um e-mail de Judy, a organizadora. Escalonando. O hotel liberou o salão. Preciso de pagamento imediato para reservar de novo. Sem desculpas, sem demora. Apenas outro lembrete de que todo aquele circo estava sustentado por dinheiro que eles presumiam que eu continuaria enviando. Encaminhei para o grupo inteiro. Natalie, Brandon, os dois pais. Acrescentei uma linha. É isso que o controle custa. Sierra se levantou, contornou a mesa e apertou minha mão. Eles pintaram você como imprevisível, mas é o único que está fazendo exatamente o que disse que faria. Assenti e contei a ela uma coisa que não tinha contado a ninguém. Quando Kelsey recebeu o diagnóstico, ela escreveu cartas. Uma para Shane, outra para Natalie. Estão lacradas há 8 anos. Nunca abri. Se isso piorar, se Natalie começar a pensar que amor significa se render, vou dar a ela aquela carta. Não como arma, mas como luz. Sierra piscou forte. Ficou em silêncio por um instante. Então disse: Lorraine pode controlar a lista de convidados, mas não pode lutar contra a voz de uma mãe. Ela puxou a travessa para perto e sorriu de leve. Torta de atum. Não critique até provar. Assenti. Obrigado. Quando ela estava saindo, parou na porta. Eu vou estar lá, disse, abrindo a porta devagar. Estarei bem atrás dela. Observei Sierra sair e a casa voltou a ficar em silêncio. Sentei-me à mesa da cozinha, mãos espalmadas encarando os documentos do fundo. Eu não me sentia vitorioso. Sentia como alguém tapando buracos num barco que não tinha perfurado. Naquela noite, abri o envelope com a caligrafia de Kelsey. Só para olhar, não para ler. Apenas para lembrar que existia. A letra dela era apertada e caprichada, do mesmo jeito que costumava marcar as lancheiras das crianças na escola. Ela sempre dizia que palavras importavam mais quando estavam escritas. Por volta das 20h, Shane me mandou um meme. Um gato segurando uma faca com a legenda "Sou assim em todos os eventos de família ultimamente". Ri mais do que deveria. Mas por trás da piada havia uma verdade. Todos estávamos tensos, desviando, pisando em ovos. E eu tinha terminado com isso. Voltei ao e-mail. Reli cada mensagem de Judy, Lorraine e William e arquivei numa pasta chamada Provas. Não havia necessidade de discutir quando você guarda recibos. 10 minutos depois, chegou mais uma mensagem. Judy novamente. Ainda sem substituição de fundos. O local pede resposta final até amanhã de manhã. Foi aí que percebi com clareza. Eles nunca tiveram um plano. B. Sempre presumiram que eu cederia quando as coisas ficassem sérias. Quando os vestidos estivessem ajustados, as passagens compradas, o salão reservado. Achavam que eu engoliria o orgulho e pagaria pelo privilégio de ser tolerado. Mas fatos não imploram. Eles apenas ficam ali, imóveis, até que alguém finalmente os enfrente. E se Brandon e Natalie não conseguissem lidar com isso agora, melhor aprenderem aqui do que no meio de um casamento construído sobre concessões. Peguei uma cerveja na geladeira e sentei na varanda. O ar estava fresco, o céu limpo. Pela primeira vez em meses, eu não me sentia puxado em 12 direções. Sentia-me imóvel. A linha estava traçada, não na areia, não em giz, mas em tinta, no papel, com recibos.
Na manhã seguinte, um novo insulto disfarçado de diplomacia chegou. William Everett enviou um e-mail formal logo após as 7 horas. Provavelmente achou que, me pegando cedo, eu estaria mais maleável. O assunto dizia: proposta de compromisso. O corpo era pior. Estamos preparados para convidá-lo para a cerimônia apenas. Sem recepção, se evitar contato com certos convidados. Reative a transferência e compartilharemos o assento. Li 2 vezes, depois uma terceira, só para ter certeza de que não estava entendendo errado. Estavam me oferecendo um assento de varanda no casamento da minha própria filha, como se eu fosse um cachorro velho que não podia ficar perto da família de verdade. Não fiquei com raiva, fiquei lúcido. Digitei 3 linhas. Não, meu assento não é item de orçamento. Enviem quaisquer propostas futuras apenas às crianças. Não responderei. Reencaminhei a mesma mensagem para Judy, a organizadora, com uma nota nova. Por favor, documente as mudanças de fornecedores sob o novo pagador, William Everett. Isso era alavancagem, não grito. Apenas redirecionando a fatura. Judy ligou cerca de 20 minutos depois. Soava como alguém que estava prendendo a respiração desde segunda-feira. Oi, Marshall. Recebi seu e-mail. Preciso de confirmação oficial. Quem está pagando pelo evento em Florença? Não hesitei. Eu não. Ela ficou em silêncio por um segundo, depois suspirou no telefone. Tudo bem, vou solicitar autorização formal dos Everetts. Teremos que revisar todos os documentos com a mudança de pagador. Isso inclui contratos de fornecedores e seguro. Então revise. Respondi. Eles queriam controle. Agora tem a conta. Papelada vira espelho. E as pessoas odeiam o que ele mostra. Logo após o almoço, meu celular vibrou. Brandon. Pensei em deixar tocar, mas atendi. A voz dele estava plana, como alguém descendo de uma crise. Eles não querem você lá, disse. Acham que você vai transformar tudo em algo sobre você. Respirei fundo e sentei no degrau de concreto perto do depósito de caminhões. Brandon, tenho estado invisível desde que Kelsey morreu. Tudo que fiz foi garantir que sua noiva tivesse freios funcionando e comida na geladeira. Ele não disse nada. Sua mãe está preocupada com as fotos? Acrescentei. As dela ou as suas? Silêncio longo. Ele não respondeu, mas eu ouvi a engrenagem travar dentro da cabeça dele. A verdade demorava um pouco mais para pousar em garotos como ele, que confundem apaziguar com maturidade. Mais tarde naquela tarde, Harold me encontrou empilhando paletes nos fundos do pátio e perguntou se eu podia cobrir a palestra de segurança de sábado. A esposa de Ray ia fazer uma cirurgia. Claro que cubro! Respondi, mas só posso falar 40 minutos. Depois tenho reunião de família. Harold ergueu as sobrancelhas e sorriu de canto. Olha só você, colocando limites. Aprendendo, falei. No caminho para casa, passei no correio para pegar um pacote que a irmã de Kelsey tinha enviado do Colorado. Uma foto antiga de bebê que ela encontrou numa caixa de sapatos. Enquanto estava lá, a funcionária me entregou um envelope elegante com cheiro de colônia e poeira. Papel pesado, borda dourada, selo de cera falso como se fosse 1820. Remetente. William e Lorraine Everett. Brasão em relevo como se tivessem fundado Rhode Island. Dentro lia-se: acreditamos que houve um mal-entendido. Por favor, reative sua generosa promessa para que nossos filhos não sofram atrasos. De novo aquela palavra. Mal-entendido. Coloquei a carta no balcão quando cheguei em casa. Nem tirei as botas antes de sentar e escrever uma resposta. Obrigado pela nota. O mal-entendido acabou. Para clareza, convites formais sem meu nome estão recusados. Esta é minha palavra final. Enviei por e-mail. Nada de selo, nada de telefonema. Se queriam formalidade, que engolissem. Às 17h22 veio mais uma reviravolta. Um presente, na verdade. Judy me copiou por engano em uma troca com Lorraine, provavelmente reflexo dos antigos contatos. A mensagem era clara. Se possível, retire o nome de Marshall de todos os materiais impressos para não confundir nosso lado. Li de boca aberta. Não era remover, nem excluir, nem negar presença. Era não confundir nosso lado. Como se minha existência fosse má. A aparência. Não explodi. Não respondi para todos. Abri um novo e-mail e encaminhei a Natalie. Sem título, sem comentário, apenas 2 palavras no corpo. Para você. Sem sermão, sem chantagem emocional. Apenas um espelho. 15 minutos depois, recebi uma mensagem de voz dela. Não havia choro dessa vez, nem desculpas. Apenas um suspiro trêmulo e uma palavra, sussurrada como se estivesse tentando não quebrar por dentro. Pai. E só. Apenas pai.
Sem roteiro, sem giro, sem pedido de resgate. Foi a primeira coisa honesta que ouvi dela desde que todo aquele maldito casamento começou. Não respondi. Não de imediato. Coloquei o celular de lado, fiz o jantar, ovos e torradas, e comi na mesa da cozinha com as janelas abertas. A brisa da noite parecia limpa, honesta, como se finalmente algo tivesse mudado. Eu não estava pedindo uma briga, não estava distribuindo socos. Eu simplesmente tinha parado de ser o único a segurar a lona da tenda enquanto todos os outros dançavam embaixo. Tentaram me apagar, me suavizar, me vestir como um patrocinador silencioso e me manter na sombra. Mas eu tinha parado de financiar a mentira, e agora eles tropeçavam nas próprias edições. Brandon bateu na porta como um homem trazendo más notícias a um vizinho distante. 3 toques suaves, pausa, depois mais 2, como se torcesse para eu não estar em casa. Abri a porta. Ele estava ali com uma sacola plástica, parecendo acabado. A gola amarrotada, cabelo úmido de suor e os olhos pesados de um jeito que eu só tinha visto em funerais. Eles vão deixar você ir, disse, sem sequer tentar sorrir. Se você concordar em chegar atrasado e sair logo depois dos votos, esse é o compromisso. Ele não disse quem eram eles. Não precisava. Afastei-me e segurei a porta aberta. Sem boas-vindas, apenas espaço. Ele hesitou, depois entrou como quem atravessa um tribunal. Na mesa de jantar eu já tinha colocado tudo à mostra. Confirmação do cancelamento da transferência, documentos do fundo fiduciário, e-mails impressos de Judy, a carta de Lorraine e até a conversa dos organizadores onde tentaram apagar meu nome do programa. Ele parou a 2 passos e congelou. Tudo bateu de uma vez, como se tivesse entrado numa cena de crime e percebido que conhecia a vítima. Eu não quero brigar, disse em voz baixa. Eu só quero paz. Cheguei mais perto. Paz sem verdade é maquiagem. Eu não faço maquiagem. Ele não respondeu. Apontei para o e-mail de Judy, onde ela confirmava que Natalie tinha sido proibida de discutir convidados comigo. Seus pais decidiram quem podia ser visível. Isso não é paz, Brandon. É controle de imagem. Ele olhou para a sacola nas mãos, como se tivesse esquecido que a carregava. Algo embalado e suando dentro. Passou a mão no rosto. Minha mãe diz que você a faz se sentir julgada. Dei de ombros. Talvez ela devesse olhar no espelho. Eu não estou julgando. Estou optando por sair. Ele desabou na cadeira mais próxima como se as pernas não aguentassem. Ombros caídos, parecendo um garoto outra vez. Sobrecarregado, sem preparo. No meio da conversa, meu celular acendeu. Natalie. Atendi e coloquei no viva voz. Pai, disse, a voz completamente destroçada. Me desculpa. Eu continuo tentando, mas parece que nunca consigo deixar ninguém feliz. Nem eles, nem você. Você não precisa, respondi. Só precisa ser uma mulher adulta e escolher. Eu vou te amar de qualquer jeito. Mas a indecisão não é neutra, é um voto. Ela não respondeu, mas eu podia ouvir a respiração dela tentando não desabar. Encerrei a ligação com um toque. Brandon não levantou a cabeça. Se eu enfrentar, eles vão nos cortar. Financeiramente e socialmente. Eu sei como eles funcionam. Toquei na pasta do fundo sobre a mesa. Pelo visto, você nunca foi financiado por eles mesmo. Aquilo atingiu fundo. Vi nos olhos dele. Pela primeira vez, percebeu de onde vinha o peso. Ele se inclinou para frente, mãos agarrando as laterais da cadeira. Eles acham que eu sou fraco. Não discuti. Não menti. O nome de William surgiu na tela do meu celular. Mais uma mensagem. Abri com uma mão e li em voz alta. Oferta final. Você assiste a cerimônia por transmissão e colocamos Shane no fundo. Digitei uma única palavra. Não. Desliguei o celular e o coloquei de lado. Brandon piscou devagar, como se estivesse vendo uma versão de si mesmo que não reconhecia. Em pé na minha entrada, parecia mais jovem do que seus 26 anos. Menor, mais frágil. Esvaziado de tanto tentar pertencer a pessoas que só o amavam sob condições. Eu não quero ser esse homem, disse. Apoiei-me no balcão. Então não seja. Não há medalha para o mais obediente. Ele não respondeu. Apenas ficou respirando no silêncio, como quem tenta sobreviver a ele. Fui até a pia e lavei 2 pratos que nem precisava. Restavam do almoço. Esfregar ajudava a pensar. Secar ajudava a não explodir. Brandon se levantou, olhou de novo para os documentos, depois para mim. Você realmente não vai? Não como convidado na minha própria família. Respondi. Essa linha tinha sido traçada. Eles sabiam o que estavam fazendo. Ele se virou para a porta. E se ela pedir de novo? E se ela implorar? Não me mexi. Então ela vai ter que decidir que tipo de vida quer começar. Uma construída no silêncio ou uma construída na verdade. Ele saiu sem dizer mais nada. Eu não o acompanhei até a porta. Assim que ela se fechou, apoiei-me no balcão e encarei a geladeira como se me devesse uma resposta.
Minhas mãos apertaram a borda com tanta força que os nós dos dedos doíam, mas eu não me movi. A linha entre presença e performance agora estava em concreto e ninguém ia tropeçar nela por acidente. Olhei para o relógio da sala. Pouco depois das 19 era. Eu não me sentia triunfante. Não me sentia amargo. O que sentia era resolvido. Resolvido não significa calmo. Significa que algo parou de se mover. Guardei os documentos do fundo novamente na pasta e coloquei na caixa a prova de fogo onde guardava as certidões de nascimento das crianças e a certidão de óbito de Kelsey, lado a lado como suportes de livros. Enquanto trancava, lembrei de algo que Kelsey disse numa das noites ruins no hospital, quando Natalie tinha adormecido na cadeira de canto e Shane fingia não chorar no corredor. Ela olhou para mim com aquele sorriso cansado e falou: "Você segura a linha, Marsh. Mesmo quando eles ainda não entendem, é isso que os pais fazem. Seguram a maldita linha." Eu não pensava nesse momento havia anos, até agora. O celular ficou desligado pelo resto da noite. Sem atualizações, sem recuos, sem reconciliações falsas. Eu não queria um assento que me dessem como favor, e muito menos ia alugar um com dinheiro suado. Se precisavam de alguém quieto nas fotos, que me cortassem. Mas meus filhos não foram criados para esquecer quem construiu o chão sob os pés deles. A casa ficou quieta. Não em paz, apenas silenciosa. Apaguei a luz da varanda, sentei no escuro por um tempo e deixei a linha que eu tinha traçado endurecer até se tornar o que sempre precisou ser. Inegável. Na manhã seguinte, antes mesmo da cafeteira começar a borbulhar, ouvi a porta da frente abrir como se tivesse todo o direito. Sem bater, sem avisar, apenas o som das chaves na tigela e passos silenciosos no piso de madeira. Natalie entrou usando o moletom velho do Shane. Mangas compridas demais, cordão roído, cabelo preso num rabo de cavalo torto como se não tivesse dormido ou não tivesse se importado. Caminhou direto até mim e me abraçou com tanta força que precisei me apoiar no balcão para não perder o equilíbrio. "Pai!" disse contra o meu peito, voz baixa e destruída. "Você fez a coisa certa. Eu te amava antes também. Só não sabia como escolher isso." Não respondi de imediato. Apenas a segurei enquanto a cozinha se enchia daquele silêncio da manhã que envolve as coisas reais. Os braços dela não se soltaram por um bom tempo, e eu não me apressei em recuar. Sentamos à mesa, a mesma onde Brandon tinha encarado a pilha de provas como se tivesse dentes. Natalie olhou para os papéis do fundo fiduciário, a ponta dos dedos quase tocando a borda como se fossem um mapa. Estava finalmente aprendendo a ler. Não pediu nada, só ficou sentada como se o cansaço tivesse finalmente a alcançado. "Acabou a tentativa de arrumar a festa deles", disse depois de um minuto. "Vamos assinar por conta própria." Florença, sem banquete, sem fornecedores, só o cartório. Assenti devagar, deixando as palavras pousarem. "Sierra vai como testemunha", acrescentou. "E o Caleb, amigo do Brandon, vai tirar fotos no celular. Vai ser suficiente?" "É mais do que suficiente", respondi. "Isso é casamento, não comunicado de imprensa." Naquele momento, o celular dela vibrou. Ela olhou para a tela e sorriu como se finalmente não precisasse se preparar para o impacto. Me entregou o aparelho. "É o Brandon." "Coloca no viva voz", ela fez. "Oi, Sr. Carver." A voz dele soou sem o meio sorriso habitual. Estava firme, real. "Disse a eles que estou me casando com ela, não com eles. Amar meus pais não significa viver a vida deles." Soava mais velho do que o garoto que apareceu na minha porta anos atrás, sempre rindo nervoso e com o celular na mão. Natalie me olhou como se estivesse vendo o Brandon pela primeira vez. Bom, isso é ter coluna vertebral. Brandon riu curto, sem força. "Demorou, né?" Começamos a ver voos ali mesmo na mesa. Natalie inclinada sobre meu ombro, apontando para o mais barato com a pior escala. Eu estava prestes a clicar em comprar quando parei. "Isso é de você", falei. "Não meu." "Eu não vou para a Itália." Ela piscou confusa. "Mas você poderia." "Você deveria." "Não, vocês precisam que isso seja só de vocês. Sem sombra, sem equilíbrio forçado. Vão começar do jeito de vocês." Ela hesitou, depois assentiu. "Tem certeza?" "Absoluta! Mas eu serei a primeira comemoração quando vocês voltarem. Na minha casa. Só nós, comida simples, sem espetáculo." Ela sorriu como se algo tivesse finalmente se soltado no peito. Combinado. Assim que saiu, escrevi uma nota curta para Lorraine e William. Educada, mas firme. "Agradeço a tentativa de esclarecer. Como preferem a participação online, devolvo a cortesia. Vocês estão convidados a assistir à cerimônia da Itália por transmissão. Vamos enviar o link." Não esperei resposta. Apenas enviei. Naquela tarde, Shane apareceu com um pote de macarrão requentado e o meio sorriso de sempre para disfarçar tudo.
Viu Natalie no sofá e a abraçou como se tivesse carregado a culpa por ambos. Nem sempre ser mediador é bondade, disse. Às vezes bondade é escolher um lado. Ela assentiu contra o moletom dele. Ele não fez drama, apenas pegou um refrigerante da geladeira e se sentou no chão, como se estivéssemos em 2008 vendo desenho animado no sábado de manhã. Ofereceu ajuda para pendurar luzes no quintal para o jantar quando eles voltassem. Disse como se já estivesse decidido. Eu falei que era exatamente isso que eu queria. Naquela noite, enquanto eu guardava de vez a pilha de e-mails do casamento, chegou uma notificação no meu Facebook antigo. Eu mal usava aquela conta. Geralmente só colegas de trabalho me marcando em memes do pátio. Dessa vez era de Ricky Jennings, um cara que eu não via há 20 anos. Servimos juntos. Ele tinha sido chefe de esquadrão da Kelsey quando ela foi para Vicenza em 1999. A mensagem dizia: "Ei, Marshall! Achei isso mexendo em coisas velhas." Era uma foto. Kelsey com 22 anos em Florença, no ano 2000, pouco antes de embarcarmos. Estava em uma praça de paralelepípedos, segurando uma xícara minúscula de espresso, rindo tanto que os olhos estavam fechados, cabelo solto, um pé levemente levantado como se fosse girar. Imprimi na minha impressora caseira e coloquei na geladeira com um ímã de posto de gasolina do Kansas. Torta, um pouco granulada, mas era ela. E aquilo não parecia um sinal, nem uma mensagem do além. Parecia permissão. Um lembrete de que Kelsey tinha vivido, tinha escolhido o próprio caminho uma vez. E que gostaria que Natalie fizesse o mesmo. E talvez, só talvez, ela estivesse orgulhosa de mim por segurar a linha para que os filhos finalmente vissem o que é o amor quando não está à venda. A casa ficou em silêncio naquela noite, mas não vazia. Pela primeira vez em meses, parecia lar de novo. Eles voaram numa quinta-feira à tarde. Acompanhei o número do voo pelo aplicativo da Delta até mudar para verde. Partiu. 2 malas de mão. Nada despachado. Natalie disse que não queria carregar nada que pudesse se arrepender. Sierra mandou uma foto do terminal. Ela segurando um pequeno buquê da loja de presentes. Parecia tirado de um vaso de cemitério, mas ela segurava como se fosse precioso. A legenda: "Estamos fazendo do jeito certo." Por volta da meia-noite no meu horário, Brandon me enviou uma foto do rio Arno ao nascer do sol, a luz dourada atravessando a ponte como cartão postal. Escreveu: "Capturei isso pra você. Pessoalmente é mais bonito." Me lembrou de quando Shane trazia pedras do pátio da escola como se fossem diamantes. A mesma voz: "Olha o que eu fiz. Espero que esteja orgulhoso." A próxima foto veio algumas horas depois. De Natalie. Cartório Palácio veio. Sem corredor, sem música, sem cadeiras brancas enfileiradas para estranhos aplaudirem. Só uma sala com o sol entrando pelas janelas empoeiradas e uma mesa de madeira no meio. Um funcionário ao lado, entediado de tantas versões daquilo. O sorriso dela naquela foto era o sorriso da Kelsey. Não só no formato, mas na origem, vindo de algo mais fundo que o momento. Paz não pose. 2 assinaturas foram colocadas naquela licença: Sierra e Caleb. Sierra, sempre cuidadosa, escreveu de forma organizada, com o mesmo coração sobre o I que desenhava desde a 6ª série. Caleb, que eu ainda não conhecia, assinou como quem tentava segurar uma cobra. Brandon usava uma camisa cinza e uma gravata preta comprada num camelô de rua. A gola torta em todas as fotos, e eu adorei isso. Sem alfaiate, sem lavanderia. Apenas um homem aparecendo e significando cada gesto. O vestido de Natalie era simples e suave, off-white, com uma única fileira de botões nas costas. Sem lantejoulas, sem cauda, nada da coisa brilhante que Lorraine tinha escolhido para ela 3 semanas antes. Esse vestido parecia dela. Confortável, elegante nos pontos certos, sem parecer fantasia. Depois que o funcionário carimbou a última página, Brandon me enviou um vídeo curto. Segurava o celular de lado, a mão tremendo um pouco. Dava para ouvir Sierra rindo fora de cena e Caleb resmungando algo sobre a caligrafia dele parecer crime. Brandon olhou direto para a câmera e disse: "Sr. Carver, obrigado por me ajudar a ser marido." Ele tentou segurar o choro e acabou rindo. O vídeo cortou no instante em que Natalie entrou no quadro. Assisti sentado na caminhonete atrás do pátio de suprimentos, o aquecedor ligado, o sanduíche ainda no saco. Enxuguei o rosto com as costas da mão e disse em voz alta para ninguém: "De nada, garoto." Não encaminhei o vídeo para ninguém. Algumas coisas não são conteúdo. São conquistadas. Os Everetts não apareceram. Nenhuma surpresa. O e-mail chegou às 2h41 da manhã, horário local. Frio formal, sem assinatura. Devido a complicações de agenda e confusão sobre os preparativos, lamentamos não poder comparecer à cerimônia.
confusão. Como se eu tivesse tropeçado num ensaio e apertado o interruptor errado. Eles não ligaram. Não mandaram mensagem para Natalie nem para Brandon. Apenas uma linha burocrática de nota oficial, cobrindo tudo como tinta branca sobre mofo. Não respondi. Naquela tarde, recebi uma mensagem de Shane. Apenas uma captura de tela do link da transmissão ao vivo que Sierra tinha configurado pelo celular. No quadro inicial, antes de eu clicar, dava para ver o funcionário com o carimbo vermelho, Brandon em pé de lado e Natalie com as mãos juntas, como se ancorasse no chão. Toquei e assisti. O áudio era péssimo, minúsculo. Mal dava para entender o sotaque do funcionário. Não havia música nem votos, só o ritmo das frases traduzidas e o som seco do carimbo batendo no papel. Esse era o hino. Não chorei assistindo. Não do jeito que esperam dos comerciais de Dia dos Pais. Sem momento dramático. Apenas uma sensação lenta e constante, como se um nó estivesse finalmente afrouxando atrás das costelas. Eles não precisaram de salão alugado. Não precisaram de cardápio ou lista de convidados. Não precisaram da permissão de quem só amava quando havia filtros. Precisaram de uma mesa, uma testemunha e um ao outro. E encontraram os três. Quando o vídeo terminou, fiquei sentado mais 1 minuto. Motor ligado, aquecedor ainda soprando. Depois desliguei, saí e respirei fundo. Limpo, sem fogos, sem confete. Apenas paz. E paz é suficiente. Eles pousaram numa segunda-feira à noite. Eu sabia o voo exato, mas não acompanhei. Não precisava. Natalie já tinha dito. Vamos te ligar do Uber, não do portão. Fica tranquilo. E eu fiquei. Na terça à tarde, fizemos churrasco no quintal. Nada sofisticado. 4 pessoas. Eu, Natalie, Brandon e Shane. Sierra apareceu depois, carregando uma torta como se fosse desmoronar nas mãos. Abraçou todos nós como se estivéssemos perdidos e finalmente voltássemos para casa. Estendi as luzes de café que Shane e eu tínhamos comprado em liquidação na primavera passada. Uma lâmpada ainda piscava, mas não troquei. Parecia real. Comemos em pratos descombinados que Kelsey e eu havíamos comprado num bazar em 2011. Rosas cor-de-rosa, sapos de desenho animado e um com palmeira lascada que ninguém nunca quis. Ninguém se importou com a aparência. Os bifes não estavam perfeitos. O meu um pouco duro, o do Brandon um pouco cru, mas ninguém disse nada. As pessoas esquecem como o silêncio pode ser sagrado quando é conquistado. Brandon foi o primeiro a levantar o copo, a criar nossas próprias regras de casa. Não brindou alto, não fez discurso. Apenas levantou a lata de refrigerante e assentiu, como se fosse uma frase completa. Shane também se levantou, mãos nos bolsos. Bondade não é neutralidade. Às vezes é escolher um lado e ficar nele. Depois bebeu a Coca-Cola como se fosse uísque. Vi o peso sair dos ombros de Natalie quando ele disse aquilo. Ela estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha, os dedos gelados da lata de refrigerante. "Ya, pai, obrigada por não me negociar." Não respondi. Apenas apertei a mão dela e continuei olhando para as luzes balançando ao vento. Era o bastante. Depois de comer, entrei e tirei da parede a grande foto de família. Tinha sido tirada na feira do condado anos atrás. Eu, Kelsey, Shane com a boca cheia de algodão doce e Natalie segurando um peixinho dourado num saco plástico. Coloquei outra no lugar. A que tiramos 1 hora antes na varanda. Natalie, Brandon e Shane sentados nos degraus, pratos no colo, sorrindo com aquele tipo de alívio cansado. Não falei nada. Apenas troquei. 10 minutos depois, o celular de Natalie vibrou na mesa do quintal. Ela leu a mensagem e soltou um suspiro rápido pelo nariz. Lorraine Willam, e-mail, sem ligação. Só isso, mostrou a tela. Pedimos desculpas por qualquer dor causada. Não fomos devidamente compreendidos. Não era. Estávamos errados. Não era. Lamentamos ter excluído seu pai. Era só aquela frase vazia de sempre. Mal compreendidos. Assenti. Quer que eu dite a resposta? Oh, por favor, disse ela, olhos cansados, mas claros. Eu disse o que escrever. Recebido, obrigada. Essa foi a dela. Depois entrei, abri meu próprio e-mail e escrevi uma mensagem curta. Aceitamos seu pedido de desculpas. Como preferiram antes, estão convidados a participar online. Compartilharemos o link de replay. Aquela última linha era afiada, e era para ser. Quando Brandon leu as 2 respostas, não inflou o peito, não sorriu, não se comportou como alguém que venceu. Apenas se recostou na cadeira, braços cruzados, e disse: amar os pais não significa viver a vida deles. Falou baixo, como se ainda estivesse experimentando a frase. Mas ela serviu melhor dessa vez.
Cortamos a torta da Sierra, crosta de biscoito, topo macio, canela demais, e comemos direto com garfos e guardanapos. Quando acabou, ninguém fez discurso. Ninguém tirou foto. Apenas empilhamos os pratos, apagamos as luzes e deixamos a noite ser suficiente. O portão do quintal se fechou atrás de Sierra como ponto final. Não vírgula. Não reticências. Apenas fim. Uma semana depois eu já estava de volta à rotina, preparando marmita como se nada tivesse acontecido. Sanduíche de pasta de amendoim, saco de pretzels, maçã, o mesmo velho térmico vermelho que uso desde a liga infantil do Shane. Rotina boa. Sólida. Shane passou para pegar um calibrador de pneus. Conferi o óleo por hábito. Estava seco. Ele me entregou um burrito do restaurante perto da faculdade e disse: "Trouxe isso para você, velho." Como se compensasse o óleo vazio. Não dei sermão. Apenas completei e resmunguei. Na próxima, confere você mesmo. Naquela noite, deixei a luz da varanda acesa sem nem pensar. Natalie e Brandon vieram para a noite de tacos. Ela ainda usava às vezes o moletom do Shane. Brandon trouxe um saco de papel com abacates e se ofereceu para picá-los como penitência. Deixamos. Os três falaram sobre procurar apartamento e as aulas da primavera. Eu fiquei quieto, mas ouvindo, recostado na cadeira de madeira que já consertei 2 vezes. Ainda rangia sob meu peso, mas aguentava. No trabalho, Harold me viu no estacionamento e disse: "Você parece mais alto." Não ganhei nada. Só parei de pagar pela minha própria borracha. Ele riu, bateu o térmico no meu. Isso é vitória, parceiro. Dias depois, chegou mais uma carta dos Everetts. Papel pesado, borda dourada, brasão em relevo. Esperamos por um recomeço. Sem nomes, sem assinaturas, sem verdade. Não perdi tempo respondendo. Apenas mandei de volta uma cópia impressa do resumo do Olive Branch Education Trust, com um post-it: "Investindo no que dura." Sem sermão, sem sarcasmo. Apenas recibo. Naquela noite, Natalie me encontrou arrancando ervas daninhas perto da cerca. Segurava um envelope pequeno como se queimasse. "Você ainda quer?" perguntou. "A carta da mamãe." Levantei, bati a terra dos joelhos, olhei nos olhos dela. Ainda não. Talvez um dia, quando for celebração. Não como curativo. Ela assentiu, não insistiu. Entrou e deixou o envelope na gaveta, ainda lacrado. Na mesma noite, Brandon instalou um dimmer no corredor. Errou a fiação na primeira tentativa, derrubou o disjuntor e ficamos no escuro por 1 minuto. Xingou, depois riu. E eu ri junto. 5 minutos depois, acertou. Sem manual. Sem telefonema para William. Aquilo disse mais do que qualquer desculpa poderia. Depois do jantar, Shane ficou encostado na porta, braços cruzados, olhando as luzes diminuírem até um brilho suave. "Sabe, às vezes manter um limite parece ser maldade." Pausou. Dessa vez não pareceu. Ele estava certo. Não parecia maldade. Parecia apontar o caminhão na direção certa e, finalmente, tirar o pé do freio. Mais tarde, quando a casa ficou em silêncio, fiz uma xícara de café e caminhei devagar pelo corredor. A foto de família que eu tinha trocado na semana anterior pegou a luz do jeito certo. Brandon agora cabia no quadro como se sempre tivesse estado lá. Sem edições, sem buracos. Fiquei parado na porta, observando o quadrado de luz que a lâmpada da varanda projetava no chão de madeira, e pensei naquele primeiro e-mail. O que dizia para eu assistir por link. Respondi da mesma forma que naquele dia. Entendido. Mas agora o significado era outro. Eu entendia quem eu era. Não era carteira. Não era favor. Não era problema para esconder das câmeras. Era pai. E é assim que penso agora, sentado nesta casa silenciosa com a luz na janela. Amor não é conta a pagar. É escolher estar ao lado de alguém. Minha presença não é comprada, não é negociada. Limites não são muros, são portas, e as maçanetas ficam do lado de dentro. Esta noite, as minhas estão abertas para quem entrar com os próprios pés.